Olá, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Metodologia da Pesquisa. A aula de hoje trataremos das hipóteses. O que vem a ser uma hipótese? A hipótese, ela é a provável resposta à pergunta de pesquisa. Então, se eu tenho um questionamento, provavelmente eu imagine possíveis respostas para este problema. Então, a hipótese, ela vai trabalhar com essa questão mais especulativa, de possíveis respostas, ideias que eu tenho a respeito do assunto. E uma hipótese, ela vai ser uma afirmação. Só que essa afirmação, ela poderá ser confirmada ou não após a execução da pesquisa. A gente só vai ter certeza se a nossa hipótese se confirma ou não ao final. E não há nenhuma obrigação de que o que eu esteja pensando ao final da pesquisa realmente se confirme. E a gente tem que ter cuidado para não direcionar a pesquisa para aquilo que eu estou imaginando que seja o possível resultado. Porque durante a investigação, às vezes a pesquisa toma caminhos que a gente jamais imaginou. E aí pode ser que as nossas hipóteses estejam completamente erradas. Mas não há problema. A sua pesquisa continuará sendo válida, mesmo que a sua hipótese não se confirme. Para chegar à hipótese, o pesquisador deve ter em conta principalmente a literatura a respeito do objeto de estudo. Ou seja, ele deve conhecer tudo, em sua maioria, né? Porque a gente nunca aprende tudo, né? Mas ele deve conhecer boa parte do que já foi pesquisado na literatura a respeito do tema. Morgan nos traz uma afirmação muito interessante. Uma hipótese não se obtém por meio de regras, mas graças a essa sagacidade impossível de descrever, precisamente porque quem a possui não segue, ao agir, leis perceptíveis para eles mesmos. Então, o que Morgan quer nos trazer a respeito da hipótese? Que não há uma regra, não há uma fórmula para elaborar uma hipótese. A hipótese também envolve uma sagacidade do pesquisador ao elaborar. É essa sensibilidade, essa percepção para imaginar um possível resultado para a sua pergunta. Então não há receita. Hoje eu não tenho aqui nessa aula uma receita do que pode estar escrito numa hipótese, porque vai depender do seu problema de pesquisa. Mas como se chega às hipóteses? Eu tenho um problema e esse problema parte de um tema geral. E para isso, para conseguir fazer as hipóteses, primeiro, eu tenho que observar todos os aspectos que estão relacionados a esse meu problema. Depois eu tenho que procurar o resultado de outras investigações que já foram feitas a respeito desse tema. Conhecer as teorias e o principal, ter intuição. O pesquisador não trabalha só com razão. É preciso ter intuição. Essa intuição pode fazer com que ele perceba certas coisas. Eu penso que o resultado dessa minha investigação pode me levar para tal caminho. Então é importante também que o pesquisador acredite nessa sua intuição.
Não duvide da intuição. Ela faz parte do processo. Quais são as características da hipótese aplicável? Então, primeiramente, ela tem que ser conceitualmente clara. Eu sempre indico aos meus alunos que façam as hipóteses em forma de itens, de forma objetiva e clara. Vou lá por itens. Hipótese 1, hipótese 2. Pode ser enumerada, enfim. Mas que as hipóteses sejam algo breve, objetivo e conceitualmente claro. É preciso ter claro os conceitos principais que envolvem a área ao qual você irá pesquisar. A hipótese ela deve ser bem específica. Não fiquem com rodeios, não. Olhe a pergunta, escreve a pergunta em cima e tenta responder em forma de itens. É a forma mais simples de tentar traçar a hipótese. Ter referências empíricas, ou seja, o que já foi observado, verificado a respeito do meu objeto de conhecimento. Se já existe, é bom levar em consideração na hora de escrever a sua hipótese. E pensar nas técnicas que já tem disponíveis a respeito do assunto, porque elas podem ajudar no caminho para chegar à resposta. Ser parcimonioso. O que é parcimônia? Parcimônia é aquela reflexão cuidadosa, com atenção. Na hora de pensar a hipótese de pesquisa, o pesquisador deve ter muita parcimônia, ter aquele cuidado. O que possivelmente pode ser a resposta para a minha pergunta? E sempre relacionar a hipótese a alguma perspectiva teórica. Alguma perspectiva teórica que você já escolheu para desenvolver na sua pesquisa. Deve ter um autor de referência ou algum conceito de referência que dê sustentação para que você possa dar essa possível resposta. E aí vai vir a questão, mas o meu orientador falou que eu não preciso escrever hipóteses. Ok, a hipótese não é um item obrigatório. Ele é um item opcional. E essa opção vai estar muito relacionada principalmente à corrente, ao paradigma que guia a tua investigação. Se você vai fazer uma pesquisa numa linha mais positivista, eu sugiro que você estabeleça hipóteses. Sim. Se vai trabalhar com outras perspectivas mais pós-modernas, talvez não precise. Isso vai ser uma decisão para ser tomada junto ao seu orientador. Então, esse item, hipótese, é um item opcional na sua pesquisa. Bom, é importante que ao final da pesquisa, a hipótese ela pode ou não ser confirmada. E em algumas pesquisas as hipóteses são implícitas, ou seja, não há um item escrito hipóteses, mas no meio do texto, durante o texto, em algum momento, o investigador delimitou ou definiu algumas hipóteses. Isso pode acontecer também, da hipótese estar implícita no texto. E isso é o que nós temos para hoje. Eu peço que os meus alunos
tracem suas hipóteses após terem definido o problema de pesquisa. Tentem encontrar possíveis respostas para essa pergunta. Só durante a investigação que vocês vão ter o resultado final, mas é importante pensar sobre. Mesmo que ao final da pesquisa você perceba que as suas hipóteses não se confirmaram, mas você tinha uma suspeita. E o investigador deve ter essas perspectivas em termos de suspeitar, pensar, né, a respeito do seu objeto. Agora, o mais importante é que você tenha vigilância epistemológica. O que é isso? Que você cuide durante a elaboração de sua pesquisa para não direcionar a pesquisa para o que você considera como uma possível resposta. O pesquisador é aquele sujeito que tem que estar sempre vigilante para que o resultado seja mesmo um resultado de pesquisa e que ele não seja influenciado pela sua ideia em termos, suas concepções prévias a respeito do assunto, ok? Então é isso, é o que temos para hoje. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com saúde, até a próxima.